A gente conversa a partir de agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Anhembi Morumbi, João Estevan, a quem agradecemos demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite. Perfeito. Professor, antes de começar a entrevista propriamente, a produção separou um trecho da fala do presidente Lula, ele se dirigindo ao presidente francês, tratando justamente de questões que envolvem a possibilidade de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. A gente separou um trechinho, vamos acompanhar. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. É preciso, nós vamos fazer a resposta. E vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível que nós temos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional fazendo ameaça a um parceiro estratégico. Pois é, professor, para começar, então, o presidente Lula sobe o tom, diz que está doido para fechar o acordo com a União Europeia, mas chama de ameaça as garantias que foram pedidas pela Europa. Há algum tipo de exagero na fala do presidente da República ou faz parte da estratégia para tentar forçar um acordo nos termos dele? Bom, antes de tudo, de fato, existe esse elemento de retórica na fala do presidente Lula, o que não é também novidade, não somente nas falas dele, mas nas falas de outros chefes de Estado. Mas é claro também que isso responde a alguns interesses, não apenas por parte do governo brasileiro, mas também por parte de outros setores também, tanto através políticas quanto também econômicas, né? De modo a tentar relaxar as medidas que têm sido adotadas pela União Europeia a fim de embargar alguns produtos brasileiros, algumas questões mais comerciais no Brasil. E, além disso, isso responde muito ao próprio objetivo da política externa brasileira atualmente, né? O que a gente vê cada vez mais uma certa ascensão por parte do governo brasileiro de se tornar, de exercer o papel de uma liderança regional e, ao mesmo tempo em que desenvolve relações com os países desenvolvidos, como no caso da União Europeia, ainda assim busca subir esse tom para poder garantir não apenas um acordo mais benéfico, mas também para se colocar numa diferença com relação aos governos anteriores, também deixar uma marca do atual governo. Agora, professor, a União Europeia não deixa de fazer um papel que é dela, cobrar, evitar que países que eventualmente venham a fechar acordos ou blocos que venham a fechar acordos com a União Europeia não cumpram o que está em contrato. Calotes, por exemplo, o Brasil sabe bem o que é calote, né? Por exemplo, Venezuela, Cuba e vários outros países da América Latina devem milhões de reais e de dólares ao Brasil. Faz parte de uma negociação para fechar um acordo, exigir e pedir tantas garantias? Ou essa reclamação do presidente Lula, quando ele fala que trata-se de um parceiro estratégico, deveria ter um outro tipo de olhar? Faz parte também esse tipo de levantamento que o presidente aponta? Creio que existem, claro, interesses específicos por parte do governo, e a partir disso, então, como até eu falei anteriormente, todo um jogo de retórica, toda uma série de elementos que são elencados para poder favorecer a posição brasileira, de fato, mas algumas coisas também que precisam ser colocadas em consideração é que, de fato, existe uma preocupação por parte de alguns setores da economia brasileira, principalmente do agronegócio, por possíveis embargos, né? Talvez embargo seja a palavra mais forte, mas possíveis complicações nas exportações de produtos agrícolas brasileiros para a União Europeia, sabendo, inclusive, que a própria França possui vários interesses na manutenção de medidas mais restritivas para importações de produtos agrícolas de outras regiões na União Europeia, mas é claro que também a gente tem que entender que existe toda uma necessidade de reformular não somente a economia brasileira, mas também a economia mundial para poder se ater a esses termos mais sustentáveis, né, mais ambientalmente favoráveis, o que é algo que o Brasil também vai precisar se enquadrar se quiser avançar nas relações com a Europa a nível econômico e político também.
Agora, professor, o acordo entre os dois blocos ele é negociado há muito tempo, né? Desde 1999 e em 2019 foram finalizadas as negociações comerciais. Lula, ainda nesse encontro, disse, vou abrir aspas, tá? Não é possível que nós tenhamos uma parceria estratégica e haja uma carta adicional que faça ameaça a um parceiro estratégico. Quais são os pontos cruciais, digamos, nesse acordo, nessa negociação, para que a gente não consiga avançar e fechar, de fato, esse acordo entre os dois blocos? Bom, acredito que, em primeiro lugar, se houver uma intransigência tanto de um lado quanto de outro, tanto do Brasil e dos países do Mercosul, quanto da França e da Alemanha e outros países da União Europeia, isso pode acabar levando a uma tensão entre os dois blocos e, consequentemente, a uma diminuição das expectativas de que o acordo seja firmado até o final do ano, que era o esperado, né, até por parte da Comissão Europeia. E, além disso, existe toda uma questão de identificar se vai haver algumas mudanças por parte de legislação brasileira, por parte da própria legislação também da União Europeia. Então, toda essa intransigência de um lado quanto de outro, ela pode ter efeitos muito negativos. É claro que a gente sempre espera o melhor, sempre espera que essas relações possam ser resolvidas o mais rápido possível, mas como é algo bastante delicado e como as mudanças também implementadas pelo governo, inclusive em termos de política econômica, acabam gerando novas incertezas, novas questões a serem elencadas também, tudo isso acaba entrando na conta do jogo político, no cálculo político, tanto do Brasil quanto dos demais países. E por ser um acordo muito amplo e também muito complexo, como foi bem salientado, já demora há décadas, na verdade, para ser resolvido, qualquer mudança, por mínima que seja, pode levar a uma demora, né, para que esse acordo aí possa ser efetivamente colocado em consideração. Agora, professor, também chamou a atenção, em um outro momento, o presidente da República subiu o tom e disse que os países ricos têm que pagar uma dívida histórica por conta dos danos ambientais, e ele reforçou, enalteceu a política em relação ao meio ambiente do país, reafirmou o compromisso com o desmatamento zero da Amazônia até 2030. Dá para perceber uma mudança de discurso do presidente Lula? Eu até achei curioso que alguns sites e blogs disseram que o Lula Paz e Amor ficou nas duas primeiras gestões e agora ele tem adotado um tom diferente. Que tipo de sinalização ele dá quando acaba subindo o tom com os países ricos em relação à preservação do meio ambiente? Olha, eu tendo a enxergar, por mais incrível que pareça, né, uma certa continuidade com relação ao primeiro e segundo mandato do governo Lula, lá na década de 2000. Apesar de o cenário ser diferente, de haver vários elementos que precisam ser levados em consideração na política externa brasileira, me parece que mesmo esse ponto é uma espécie de continuidade. Afinal de contas, nós vimos também, tanto na relação com os Estados Unidos quanto com a própria Europa, esse caráter relativamente dúbio da política externa brasileira. Por um lado, criticar os países desenvolvidos e falar sobre várias questões que envolvem essa relação entre países do norte e países do sul, seja na área financeira, seja na área comercial. E a área comercial também foi uma área bastante complicada na política externa brasileira, na relação com os países desenvolvidos nos anos 2000, como a gente pôde ver, inclusive, nos impasses da roda da Doha, nos anos 2000. E, além disso, toda uma série de discursos que foram feitos, seja na Cúpula das Américas, seja em outros momentos, no qual o governo ele se propunha a ter um discurso mais incisivo com relação aos países desenvolvidos. Creio que isso é um termo que acaba se repetindo no atual governo, mas também é aquele caráter dúbio que também havia durante o primeiro e segundo governo Lula, ou seja, aquela ideia de que existe essa crítica, mas ao mesmo tempo não há um abandono de uma possível cooperação, como ficou visto no caso da França, no caso da Suécia, no caso da própria Alemanha também, em que foram estreitadas relações, inclusive parcerias estratégicas. Creio que isso tem seus custos políticos, ainda mais no cenário que nós estamos vivendo hoje,
isso pode dificultar tanto o acordo Mercosul-União Europeia quanto outros cálculos políticos que o Brasil venha a eventualmente ter, inclusive nas questões de segurança internacional, mas me parece que nesse sentido há uma certa continuidade na política externa brasileira. Agora, é importante lembrar também à nossa audiência que o Brasil vai sediar a COP30 no ano de 2025 e muitos entendem que tratar dessas questões nesses encontros com líderes de outros países também não deixa de ser uma estratégia para preparar o terreno para eventuais acordos que venham a ser fechados nesta edição da COP no ano de 2025. Dá para pensar em uma estratégia desse tipo? No que o Brasil pode tentar se beneficiar, além de acordos, tentar mais doações para o Fundo Amazônia, passar o chapéu nesse evento ou outras parcerias? Certeza, isso é algo que a gente consegue ver tanto anteriormente, a própria campanha do presidente Lula em 2022, isso já era perceptível, e depois que assumiu a presidência também isso continua e provavelmente continuará, ou seja, essa crítica constante à visão que os países envolvidos têm nas questões climáticas, nas questões ambientais de modo geral, e claro, isso já se via também, aí um outro elemento de continuidade com relação aos anos 2000, aí se vê também uma tentativa de angariar, seja investimentos de países individuais, seja um fortalecimento para o Fundo Amazônia também, seja outros mecanismos de cooperação na área climática, na área ambiental, e até mesmo alguma mudança na próprio acordo Mercosul-União Europeia nesse sentido. Então, me parece que existe também uma tentativa por parte do atual governo, de se lançar como um protagonista, ou um país que busca exercer algum tipo de posição importante também na agenda climática ambiental. Claro que, novamente, isso possui seus custos, existem elementos internos, inclusive, que precisam ser resolvidos para que isso possa ser, de fato, alcançado, mas, é claro, isso está dentro de uma estratégia política e também econômica do atual governo para conseguir maiores parcerias, tanto do ponto de vista econômico, quanto também político e estratégico. As agendas de Lula na Europa em destaque nessa entrevista especial com o professor de Relações Internacionais, João Estevam, a quem mais uma vez eu agradeço. Professor, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima.